Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor, que a poderosa mão dele esteja reinando, sobre os nossos corações. Hoje o nosso capítulo 22, vai falar dos preparativos de Davi para a construção do templo. Lembrando que Deus não havia permitido que ele construísse, era um desejo do coração dele de assim o fazer, de olhar para onde ele morava, onde era a sua casa, o seu conforto, e falar, e Deus está numa tenda, então vamos construir. O profeta fala, não, pode fazer aquilo que você põe a mão para fazer, Deus vai abençoar. O profeta depois tem que voltar e dizer que não, Deus não permitiu, porque você é homem de sangue, você é homem de guerra, então Deus não permitiu, e disse que eu seria o sucessor de Davi, que assim o faria, o seu filho faria. Então aqui nós vemos Davi preparando tudo. Vamos pensar assim, Davi não pôde executar, Davi não pôde construir, mas Davi foi aquele que preparou. Então vamos pensar assim, a participação de Davi na construção do templo, ela foi fundamental. Ela foi fundamental. E isso nós podemos pensar de repente hoje, quando olhamos para a nossa vida, olhamos para a nossa idade, tudo aquilo que viveu, e temos, vamos dizer assim, a certeza de algumas coisas não dá mais para se cumprir. De repente a idade, falo por mim, existe coisas hoje que não dá, mas podemos capacitar os nossos filhos para fazer. Até mesmo quando olhamos para trás de erros, de situações que cometemos, que hoje também não tem como voltar atrás. Não tem como, o erro que nós fizemos, não tem como apagá-lo. Mas há a possibilidade de trabalhar para que a nossa próxima geração não cometa o mesmo erro. Então existem duas situações: preparar para que a nossa geração não cometa o erro que cometemos, e também preparar a nossa próxima geração para que aquilo que nós não conseguimos fazer, ela possa fazer. Para isso nós possamos preparar. Então nós vemos que Davi cria toda, faz tudo que é necessário. A gente vê do versículo 1 até o versículo 5, todo o preparativo, tudo aquilo que ele conquista, tudo aquilo que ele faz. Já vemos isso em algum outro capítulo, que toda a guerra que ele tinha, ele tirava, uma parte para o sustento, uma parte para a aliança, e uma parte ele guardava para a construção do templo. Então a questão de gestão, de realmente ali gerir tudo com maestria. Quando se dá, a partir do versículo 6, Davi chama o seu filho e diz isso para ele. Leve ele a conhecer, olha, eu queria, gostaria, mas Deus não permitiu. Quem vai fazer isso é você. Você que vai construir, Deus será contigo, Ele te dará força, Ele te capacitará. Então, Davi, ele coloca diante de Salomão tudo aquilo que ele havia conquistado, toda a sua experiência com Deus, a responsabilidade que Salomão tinha. Então coloca toda a situação e fala, olha, você não vai ter dificuldade, não vai te faltar nada para construir. Só que de tudo aquilo que Davi havia colocado, tudo aquilo que Davi havia construído, há um conselho a qual Davi deixa para Salomão, que eu creio que ele é extremamente importante, e que diz assim, olha o que diz a partir do versículo 10: este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Davi aqui está repetindo aquilo que Deus havia dito para Davi. Davi está dizendo assim, olha Salomão, foi isso que Deus me disse, que é você que vai construir, que é você que vai edificar a casa, que Deus estará com você. Aí a partir do versículo 11 ele diz, agora pois meu filho, diante de tudo que ele falou, agora pois você meu filho, o Senhor seja contigo, a fim de que prospere e edifique a casa do Senhor teu Deus, como ele disse a teu respeito. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guarde a lei do Senhor teu Deus. Então, Davi está dizendo, olha, é você, Deus havia falado sobre você comigo. Deus me falou que você vai construir. E aí no versículo 13, que para mim é o versículo chave, um versículo extremamente importante, que ele diz, então, ele está dizendo tudo, agora ele para, olha, mas então, Salomão, preste atenção, Salomão, você prosperará. Está dizendo, você prosperará, não diz você que nem NVI, mas diz, então prosperará. Mas ele prosperará quando? Quando que Salomão prosperará? Ele diz, se cuidares em cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. Ser forte e corajoso, não tema, não te desalentes.
Então, de tudo aquilo que Davi prepara para o seu filho, tudo aquilo que Deus dá condições para que ele possa vir a construir, ele vai chegar, olha, isso tudo não é o suficiente. Isso tudo é muito importante, mas não é o principal, Salomão. O principal é você cuidar de cumprir os estatutos do Senhor. É você cuidar, Salomão, de obedecer o Senhor. É como Davi de repente diz assim, olha, eu sei o preço que se paga por não obedecer ao Senhor. Eu sei o que acontece quando nós não obedecemos ao Senhor. E ele termina dizendo aqui nesse versículo, ser forte, corajoso, não temas, não desanime, não desalente. Mas ele não está falando seja forte, corajoso, não temas na ideia da construção do templo. Não, Davi já tinha dado todo o recurso, Davi já tinha muitas alianças. Davi sabia que na execução ele não teria dificuldade. A única coisa que Davi tinha plena convicção que poderia atrapalhar a construção do templo é se o seu filho fosse infiel a Deus. A única dificuldade que poderia existir é isso. Então ele está dizendo, seja forte em obedecer ao Senhor. Seja forte. Às vezes você vai querer enfraquecer, às vezes você vai falar, deixa isso para lá, isso não é tudo. Ser corajoso, precisa de coragem. Não temas, não te desalente, não te desanime. Então o que Davi está dizendo que para obedecer ao Senhor, para cumprir os estatutos do Senhor, precisa ser forte, precisa ser corajoso, precisa não temer, mesmo diante das ameaças, e não pode desanimar. Eu creio que para nós vem isso também, de que para cumprir o querer do Senhor, para levar os nossos filhos a cumprir o querer do Senhor, nós não podemos ser medrosos. Temos que ser corajosos, temos que realmente ser forte ali, insistir, e não podemos desanimar. Então que essa palavra possa achar morada no nosso coração, e que possamos pensar nela com muito cuidado e ser forte, corajoso, não temer e não desanimar. Deus abençoe a todos.